No Saber Direito desta semana, o professor Daniel Cruz apresenta um curso sobre direito coletivo e sindical. Durante as 5 aulas, ele abordará a organização sindical, a fundação de entidades sindicais de grau superior, a negociação coletiva, o direito de greve e o direito coletivo em âmbito judicial. Já está no ar a aula 4. Olá, pessoal. Chegamos no nosso 4º encontro. Com muita alegria, nós já passamos por 3 aulas, onde nós já verificamos a organização sindical, ou seja, como os sindicatos surgiram. Nós passamos pela fundação e criação dos sindicatos, ou seja, quais são os requisitos que a lei possui para que eu faça um sindicato, para que eu faça uma federação, para que eu faça um sindicato multiestadual. Depois nós observamos a questão da negociação coletiva, que foi os requisitos do acordo, os requisitos da convenção coletiva, a diferença de abrangência entre um e outro. E agora nós vamos para o direito mais importante do direito sindical, que é o motivo que existe a positivação do direito sindical, que é o direito de greve. Voltando agora para o início dessa nossa jornada, nós podemos remontar mais uma vez aquele período da Revolução Industrial. Eu volto a vocês naquele momento onde a gente tinha um surgimento de uma massa trabalhadora que veio do fim de eras de escravidão para um trabalho remunerado. Aí eu pergunto para você, você acha que existe algum direito dado? Não. O direito é conquistado. E como eu falei no início, sempre quando o Estado positiva um direito, significa que ele já reflete uma realidade social. Não se esqueçam disso. A lei, ela vem depois do fato. E a jurisdição, que é a justiça, ela tem que vir em tempo de reparar a violação. Eu costumo usar muito uma frase que diz que a justiça, que é até uma frase do finado doutrinador de processo civil, Ovidio Batista, que a justiça não pode ser guarda de opereta, que chega quando o direito já está morto. Ela tem que chegar quando o direito ainda está vivo e pulsante. Quando a negociação trabalhista frustra, nós temos a consequência. E qual é a consequência? É a greve. Remontando lá na Revolução Industrial, nós tínhamos várias características de abuso daquela mão de obra. A mão de obra, nessa fase inicial do capitalismo, era uma mão de obra que a exploração ela não tinha limite. Naquele momento você não falava em saúde do trabalhador, naquele momento você não falava em trabalho infantil, naquele momento você não falava de restrição de trabalhos penosos, insalubres, você não falava de restrições para alguns trabalhos da mulher. Eu desafio a muitos de vocês que não conheçam essa fase, aquelas fotos das pessoas, das crianças
todas sujas, sem condições mínimas. E essas condições, elas tiveram vários impactos. Um deles, a gente vai falar na próxima aula, que é inclusive a interferência da igreja no direito coletivo, direito sindical, que foi a encíclica Rerum Novarum. Mas nós temos também a intervenção que o trabalhador começou a fazer nas suas condições de trabalho. Como nós podemos relembrar, a greve nasce da insurgência. A greve nasce de um exercício onde o trabalhador ele começa a ter uma abstenção coletiva do trabalho em prol de melhores condições. Por quê? Porque a greve ela é uma paralisação que ela visa acarretar um prejuízo na produção econômica, que é justamente para poder forçar a instrumentalização da reivindicação dos trabalhadores. Ou seja, todas as democracias maduras, elas têm a greve como direito garantido aos seus trabalhadores. O que no Brasil, durante muito tempo, ela era proibida. Se a gente for remontar a greve ela é muito antiga. Se a gente for fazer aqui a greve moderna, ela começou de fato na França no século XVIII, onde a gente tinha a tal da praça de greve, que os empregados esperavam lá. Mas essa greve, gente, ela já foi de muitas formas. Antes do trabalho organizado, a greve era a insurgência do escravo, a greve já foi o quilombo, a greve já pertenceu ao Egito, a greve já pertenceu à Roma Antiga. Então, a greve era a terminologia moderna que se ganhou da insurgência do trabalho a quem domina essa força de trabalho. E nós passamos por várias consequências. Já teve um passado onde essa greve tinha pena de morte. Já teve um passado onde essa greve era considerada ilegal. E, modernamente, hoje, nós temos no Brasil a greve como garantia constitucional. Só que, para que exercemos o direito de greve, nós precisamos obedecer regras. Porque toda vez que nós falamos em direitos, nós também falamos em deveres. Então, a sociedade, ela não pode ser irrestrita. O direito de ninguém pode ser irrestrito. Então, por isso que o direito de greve ele tem tutelas que ele deve observar para colocar balizas que mantenham o bom funcionamento de serviços, em especial serviços essenciais, que são aqueles tão caros e tão imprescindíveis para a nossa sociedade moderna. Por exemplo, serviço de abastecimento de água, de luz, transporte urbano. Então, é isso que nós vamos verificar que o legislador ele tentou, nessa organização social para garantir o direito de greve, ele teve a cautela de justamente positivar o momento, a forma e os limites do exercício desse direito. No cenário brasileiro, a greve ela tem um cenário muito interessante na virada do século XIX, no período pré-republicano. A primeira greve que se tem notícia de amplitude, ela ocorreu em 1858, onde os tipógrafos do Rio de Janeiro entraram em greve por melhoria salarial. Daí começou a surgir vários movimentos grevistas que foram copiando aquela insurgência.
nós tivemos o movimento grevista dos ferroviários, da Central do Brasil, em 1891. A greve dos coloníficos Cresp de São Paulo, que tinha cidade do interior, que foi uma das maiores greves que se tem notícia, que envolveu 75 mil funcionários. Na época, como a gente analisou, lá na questão do sindicalismo da Era Vargas, as greves passaram a ter muita supervisão estatal, porque se a gente for lembrar, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, elas não passam também de uma grande greve. Então, todos os estados, principalmente os estados totalitários, que era a época do Estado Novo, eles tinham uma precaução e uma cautela específica em relação aos movimentos grevistas, que eram duramente rechaçados e tinha inteligência interna para evitar o arregimentamento de trabalhadores. Nesse ponto, nós podemos verificar a greve moderna, ou seja, a greve pós-Estado Novo, já no final da ditadura. Nós temos movimentos também grevistas de destaque, que inclusive nortearam, mapearam o que é o sindicalismo atual, que é, por exemplo, a paralisação que aconteceu do Centro Industrial Paulista, que foi uma paralisação de 30 dias. Essa paralisação, ela foi muito importante, inclusive porque foi tal paralisação, tal situação que moldou o direito de greve na Constituição de 88. Lembra que eu falei anteriormente que a Constituição de 88 era meio que uma Constituição revanchista, ela tinha meio que um ranço do que tinha acontecido com o Brasil? Então, praticamente, tudo que vem nessa Constituição Cidadã, ela tinha também o ranço das garantias e privações que foram impostas e retiradas dos brasileiros. Então, esse direito de greve, ele foi positivado justamente porque a greve era absolutamente proibida e controlada. E assim, com tais questões, nós culminamos num artigo 9º da Constituição, que tem a seguinte redação: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dela defender. Assim, é dado aos trabalhadores, dentro de uma regra constitucional, esse direito de exercer o direito de greve. Só que essa greve, com as regras impostas pela lei, ela não pode ser exercida sem a participação do sindicato, porque o sindicato, ele tem esse escolho constitucional representativo. No parágrafo 1º desse mesmo artigo 9º, ele fala: a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. Importante e fundamental destacar que o direito de greve, ele é um direito que praticamente simboliza a democracia viva. Mas, como já foi dito, é sempre um direito muito difícil de exercer, porque você tem que exercer com moderação. Como hoje na era moderna se exerce com moderação a greve? Como se quantifica o prejuízo que a coletividade tem numa paralisação? Como
E, ao mesmo tempo, a falta do exercício desse direito de greve, o quanto tem ocasionado um retrocesso dos direitos sociais que já foram conquistados ao longo de tantos anos. Então, os sindicatos hoje, enfraquecidos e sem recursos, mesmo assim ainda cabe a eles esse comando da greve, porque a greve ilegal, ela é uma insurgência que ela beira a criminalização dessa atividade. Então é por isso que uma greve, apesar de ser democrática, apesar de ser o maior recurso do trabalhador, a greve, que é a razão de ser da negociação, mesmo assim, ela deve ser exercida com muita parcimônia. Sim, é verdade. O abuso do direito de greve, ele é tão severo que eu convido vocês a uma reflexão. O maior objetivo do direito do trabalho é a manutenção do emprego. E o maior objetivo do exercício do direito de greve é a luta por melhores condições. E mesmo assim, e mesmo com toda essa proteção, o direito reconheceu que uma greve com procedimentos errados, ela pode significar responsabilidade criminal, inclusive com desligamento por justo motivo do trabalhador, dada a grande importância que tem a greve e dada a grande importância que tem em seguir os seus procedimentos. Perceba que o mesmo artigo 9º que se vem falando, ele também coloca no seu parágrafo 2º que os abusos cometidos sujeitos responsáveis às penas da lei. E uma das leis bem jovens na nova República foi a Lei de Greve, que é a Lei 7.783, datada do dia 28 de junho de 89. Ela regulamenta o direito de greve brasileiro e restringe quais são os limites desse exercício. O que dispõe o seu artigo 2º? Considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação pessoal de serviços empregados. Importante entender que a greve é a paralisação legítima e coletiva do trabalho. Razão pela qual, durante o período da greve, se o vínculo contratual não só permanece, como não cabe nenhum tipo de punição. Porém, também existe o entendimento de que nesse período ocorre a suspensão do contrato, então não tem que ter remuneração. Por isso que, quando nós verificamos algum movimento grevista na televisão, um dos grandes vitórias de uma negociação coletiva é quando você tem a manutenção do pagamento dos empregados do período paralisado, porque, de fato, seria suspensão de contrato. O artigo 3º da lei, ele coloca uma questão que também é muito polêmica. Essa polêmica do artigo 3º, ele coloca que a negociação coletiva ela precisa ocorrer antes do direito de greve. Ou seja,
existe a necessidade de malograr a negociação coletiva para que comece a ter sedimentado o direito constitucional da greve. Em outras palavras, o sindicato precisa estar organizado, ele precisa fazer pauta de reivindicação, ele precisa se reunir, ele precisa tentar a negociação, que caso não ocorra, aí sim e somente assim pode-se iniciar os preparativos para a deflagração de uma greve. A lei estabelece o seguinte: a iniciativa de qualquer das partes, o Ministério Público do Trabalho, para apreciar dissídio coletivo, a lei sempre decidirá, o tribunal sempre decidirá sobre a legalidade e ilegalidade da greve, sempre vai ser condição. Vai ter o exame de mérito das reivindicações, que isso é muito importante. Hoje em dia, na minha vida profissional, eu vejo muitos sindicatos que vão para o movimento paredista ou vão para uma negociação coletiva sem que antes faça uma reivindicação técnica. É muito importante, é fundamental para você, advogado sindical, você, integrante de uma entidade sindical, que qualquer reivindicação, em especial as econômicas, que tenha respaldo técnico. Esse respaldo técnico pode ser, em sua grande maioria, assim o são, índices inflacionários. É importante verificar o poder de compra. Por exemplo, nós temos categorias que no passado tinham patamares absolutamente diferentes do que tem hoje. Só que você tinha um estudo, ou na época que eles foram feitos, você tinha outra realidade econômica. E não se esqueçam que essa realidade econômica ela foi revista para algumas entidades para menos, mas foi revista o conceito para outras. Por exemplo, hoje nós não temos mais a função do assessorista de um elevador. Hoje, praticamente, as pessoas têm capacidade de usar um elevador por conta própria, mas no passado já teve. Então, eu tive uma diminuição de uma profissão que praticamente hoje está em desuso, ou seja, a negociação coletiva dela tem muito menos peso. Mas, por exemplo, eu tenho peso hoje. Qual é o peso de um profissional de processamento de dados que faz funcionar, por exemplo, um provedor de internet, que faz funcionar uma operadora de celular? Nós estamos falando de um serviço que há 20 anos atrás era praticamente um serviço redundante para uma telefonia, mas que hoje é essencial. Então, qual seria o tamanho da reivindicação econômica se você fizesse um estudo para saber quanto deveria ganhar um profissional desse? Só verificar quanto foi a perda significativa de relevância que tinha um bancário, que tinha um aviador. E são profissões que, nas suas reivindicações, dificilmente trazem esse estudo que a lei define. Então, é importante trazer nas reivindicações o porquê da reivindicação, em especial econômica. Nos procedimentos prévios e preparatórios para a greve, a lei não autoriza, sob hipótese alguma, a paralisação sem tentativa de negociação. Porém, a lei não define quais seriam as tentativas. Então, o que de fato acontece, o que é mais usual e comum, é que seja feita uma Assembleia Geral. Lembra daquela Assembleia Geral Negocial que eu faço a reivindicação? Quando eu faço essa reivindicação para o sindicato,
e eu não consigo atingir a negociação, aí eu posso ultrapassar a próxima fase. Qual seria a próxima fase? A fase da negociação, onde se encerra, você começa a fazer na negociação coletiva, o indicativo de greve. É onde você aprova o estado de greve na Assembleia Geral, que estava negociando a convenção coletiva ou iniciando um processo, e daí você notifica a empresa ou o sindicato de que se vai iniciar um movimento paredista, onde esse movimento paredista ele tem regras, em especial para serviços essenciais, que você tem que obedecer um intervalo mínimo de paralisação e você tem que manter um contingente mínimo de trabalhadores. Pessoal, a diferença da negociação para o pedido é que negociação sem consequência não é negociação, é súplica. Então a greve, ela é a consequência da incapacidade ou da resistência em negociação entre capital e trabalho. Assim, a lei define que atividades essenciais são as seguintes: tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição elétrica de energia, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, serviços funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de água, esgoto e lixo, telecomunicação, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo e compensação bancária. Importante destacar, pessoal, que esses serviços essenciais, obviamente, eles sofrem evolução. Eu peço a vocês para recordar na memória recente do Brasil e da humanidade a pandemia da Covid-19, onde nós tínhamos os decretos que definiam as atividades essenciais. E esses decretos, eles tinham não apenas o condão de permitir uma atividade que funcionasse ou circulasse, mas também essa caracterização de serviço essencial também tornava mais protegida essa atividade de um eventual movimento grevista. Pensem que no momento que nós vivemos agora no passado recente, ninguém tinha o conhecimento total do que de fato ia acontecer em nossa sociedade. Então, uma qualificação basicamente mais ampliada dos serviços essenciais também trouxeram para o nosso ordenamento jurídico uma garantia de que tais serviços não poderiam ficar ao arbítrio mais simples de uma eventual reivindicação. Por exemplo, ninguém sabia se alguns tipos de atividade poderiam querer se aproveitar do estado de pandemia para obter vantagens maiores do que a economia permitia. Então, até por isso, e por isso que foram feitos também tais enquadramentos. Os grevistas, se fizerem as situações de acordo como devem ser, eles possuem garantias.
Por quê? Como já falamos anteriormente, o direito de greve é, antes de qualquer coisa, um direito. Então, cabe aos trabalhadores se exercerem dentro dos limites legais proteção. Então, o que é assegurado ao trabalhador? Não se esqueça, você, nosso telespectador, que a Justiça do Trabalho, ela, além de ser um órgão protetor do trabalho, do trabalhador, ela também é um órgão de pacificação. Porque quando eu tenho uma decisão da Justiça do Trabalho, em princípio, ela tem o condão de pacificar a relação do trabalho. Ou seja, se eu tenho uma greve que foi considerada legal ou ilegal, ela vai ter consequências que vai trazer àquela entidade, àquela categoria, a harmonia. Porque se eu não tiver harmonia, eu vou ter um movimento que não vai ter fim. Então, qual é o objetivo? Se eu definir que é legal, então eu vou ter um período. Olha, do período correspondente à negociação coletiva do ano tal, ano tal, foi feito o movimento grevista, que esse movimento grevista foi considerado apto, e em função disso vou ter tais consequências positivas ou negativas para aquela categoria, que pode significar uma melhor negociação ou inclusive a aplicação de penalidades, inclusive pecuniárias, sem prejuízo da dispensa de alguns grevistas. Então, todo grevista, ele tem o direito ao emprego de meios pacíficos de persuasão, ou seja, eu, como sindicato laboral, eu posso, em caso de exercício do meu direito de greve, eu posso pedir judicialmente que eu tenha direito de grevar desde que seja pacífico. Eu tenho direito de arrecadar fundos, o trabalhador tem o direito à livre divulgação do movimento das ideias e as empresas, elas têm de respeitar o direito e não podem frustrar a divulgação do movimento, nem como forcem o empregado a comparecer no trabalho. Por isso que os grevistas, eles não podem ser coagidos a não aderir ao movimento, mas também eles não podem proibir quem não quiser aderir ao movimento que faça entrada no local de trabalho. Por isso que, se a greve não for abusiva, eu tenho todos os direitos e eu não posso fazer demissões. Mas se a greve for ilegal, eu não só posso demitir esses empregados por justo motivo, como eu também posso contratar outros trabalhadores para substituir os grevistas e assim continuar a atividade. Você percebeu como a questão é muito delicada? Como o direito de greve ele anda numa linha muito tênue entre a legalidade e a ilegalidade? Porque não se esqueça de uma coisa muito básica. O dono do capital, ele está discutindo o lucro. O grevista está discutindo subsistência. Então, mesmo o direito de greve bem positivado e organizado, ele tem uma tendência muito maior a descambar para a ilegalidade do que ao contrário. Porque você está atribuindo ao sindicato uma capacidade que às vezes ele não tem de controlar as pessoas, de impedir. Então, o sindicato acaba que ele é o responsável, ele é o delegado máximo daquela categoria e muitas das vezes ele é alvo de situações que ele não pode controlar. É fato.
Outra questão importante é a situação, como já falei anteriormente, do que acontece com os empregados grevistas. Em linha de regra, a gente tem que pensar numa situação. Não existe no arcabouço jurídico brasileiro salário sem trabalho, porque essa é a regra do capitalismo. Então, quando um trabalhador adere ao movimento paredista, se a greve for lícita, ele não tem o motivo de ser punido, mas ele não tem o direito de receber o salário. Porque o salário, ele é uma contraprestação à produção. Então é por isso que no movimento grevista é extremamente importante que seja seguida as regras e que a negociação, caso seja bem-sucedida, ela faça a recomposição salarial dos empregados que aderiram ao movimento. Na nossa realidade atual, nós temos cada vez menos movimentos grevistas bem-sucedidos, por vários motivos. Um dos motivos principais é que hoje a nossa legislação de greve ela também já está ficando arcaica, porque a maioria das empresas, salvo raras exceções e raras atividades, ela já não depende exclusivamente do seu capital humano para funcionar. Eu pergunto a você, telespectador, com as greves dos bancários que ocorrem anualmente, cada vez mais o capital tem investindo em automação. Então, cada vez mais, a paralisação humana ela vai prejudicando cada vez menos a atividade, cada vez menos. Eu não preciso mais de tantos bancários para funcionar um banco como eu já precisei numa década atrás, em 2 décadas atrás. Por isso que é muito importante o movimento paredista ele se atualizar, ele conseguir desenvolver novas técnicas, porque a gente não pode esquecer uma coisa, o movimento grevista, ele não é o simples não fazer o trabalho, mas ele é um movimento que ele tem que lembrar para o capital que a remuneração pelo trabalho ela tem que ser justa e compatível com a subsistência. Que cada vez mais o capitalismo esquece que o ser humano envelhece, que o ser humano ele é consumido ao longo do seu exercício de trabalho. Mas a lei, mesmo não estando atualizada nas realidades modernas, uma vez que nós estamos falando de uma era onde alguns empregados sequer dividem o local de trabalho, onde alguns empregados já começam, inclusive, a nem saber quem são os seus colegas. Estou falando de teletrabalho, estou falando de contratos intermitentes, que acaba que os empregadores eles ainda têm vantagens e garantias no direito de greve que privilegiam o seu funcionamento. Por exemplo, os empregadores, o patrão, ele tem o direito, sob pena de ser ilegal a greve, de saber antecipadamente a paralisação. Ele tem o direito de manutenção de percentual mínimo, se for serviço essencial. Ele tem
o direito de manter uma equipe mínima, desde que essa equipe seja para evitar prejuízo irreparável. Ou seja, não se esqueça que temos um equilíbrio entre capital e trabalho. Eu não posso ter uma greve que gere o fim da atividade empresarial. Então, temos garantias. Assim como também existe uma garantia que os empregados não podem ser vítimas do lockout, que é quando as empresas paralisam atividades para rechaçar o movimento grevista. Isso é importante, gente, principalmente para destacar, mais uma vez, que a greve ela é muito dedicada. E esse direito grevista ele está em constante evolução. Por exemplo, na minha opinião particular, o direito de greve hoje, na forma como está o direito brasileiro, ele está ultrapassado. Ele não consegue atender mais qualquer tipo de força que o empregado consiga de, na maioria das atividades, efetivamente reivindicar uma paralisação eficaz. Ele já não mais consegue isso. Então, a maioria das greves eficazes, elas já são ilegais, porque acaba que, dentro da margem legal, a greve sofre pouca eficácia. É por isso que o direito fundamental de greve, além de ser uma garantia constitucional, ele é o último recurso que o empregado tem para a negociação coletiva. Não existe mais nada que ele possa fazer, principalmente porque não cabe ao empregado a qualificação técnica para discutir de forma aprofundada com o seu empregador acerca da efetiva necessidade de maior remuneração. É aquela história, eu vou deixar a própria sorte. E é aí que vem o Estado, porque o direito de greve, além de ser exercido com muita cautela, ele precisa sempre ser entendido que a intervenção da Justiça do Trabalho, ela sempre vai ter um caráter de definição. Ela sempre vai ter um caráter pacificador, que nem sempre isso vai significar que o justo ocorreu. Porque o interesse da legislação não é garantir o justo, mas sim garantir a paz, sim garantir o efetivo acontecimento da produção. Um caso concreto, que a gente pode dividir aqui também em direito de greve, que eu já participo de muitas negociações coletivas, e eu posso garantir a vocês que, no caso concreto, como é que funciona? Nós temos uma assembleia de greve, onde os empregados, para participarem, eles têm que largar os seus postos de trabalho. Geralmente, eles têm que já se colocarem até para negociar numa exposição para o seu empregador. E quando você vai para o movimento paredista, geralmente aquela pessoa que adere à greve, ela arrisca tudo. Ela arrisca a sua integridade física, ela arrisca a sua estabilidade naquele trabalho, ela arrisca a sua saúde mental. Eu já vivenciei situações que simplesmente a empresa parou de seguir a convenção coletiva, simplesmente a empresa não mais negociou com o sindicato e deixou os empregados ao arbítrio de fazer a sua própria reivindicação.
Aí eu pergunto, como garantir o efetivo exercício de greve com todos esses obstáculos? Eu digo que é uma tarefa muito difícil. E é por isso que o judiciário trabalhista ele tem que ficar atento que a modernidade do direito de greve ela pode ser, por exemplo, no futuro próximo, a divulgação de reivindicações por meio de redes sociais. Nós podemos estar falando do movimento grevista, onde, ao invés de prejudicar a produção, você vai prejudicar a imagem. Porque é só pensar, como o movimento paredista poderia prejudicar, por exemplo, um supermercado que no futuro próximo vai ter o seu caixa automatizado. No que vai fazer diferença? Porque se eu mantiver um contingente mínimo, eu funciono. Então, esses destaques do direito de greve são reflexões para o futuro. Como eu posso qualificar o trabalhador para que ele exerça esse direito de greve para que tenha eficiência? Porque qual é a eficiência do direito de greve? Não é paralisar a empresa, não é prejudicar a empresa, mas sim trazer à empresa a consequência para que a luta de classes possa existir. Então, eu gostaria de recapitular aqui, resumir, que nesta aula de hoje nós analisamos o direito de greve, os preparativos, nós analisamos as consequências de uma greve bem feita, de uma greve que não observou os regramentos. E agora eu vou convidar vocês para um rápido quiz acerca do que foi dito hoje. Na primeira pergunta, nós fizemos uma pergunta muito simples, que é onde se deu origem no movimento grevista. É uma pergunta que parece simples, mas tem embarcado nela muita história. Quando eu falo Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, de fato a gente fala em greve por causa da França, alternativa D. Mas tais situações são muito peculiares. Por exemplo, no Brasil, nós tivemos a greve dos escravos, que virou quilombo. Talvez no mundo inteiro não tenha acontecido igual no Brasil. Nos Estados Unidos, as greves deram origem aos sindicatos. Esses sindicatos dos Estados Unidos, essas uniões sindicais, elas fizeram uma marca profunda na democracia americana. Tanto é que hoje em dia, nos Estados Unidos, você não tem partido trabalhador. Eles sempre aderem ao partido dominante que melhor atende os interesses dos trabalhadores. Tanto é que a classe sindical começou no Partido Republicano, hoje está no Partido Democrata. E a Alemanha, que foi fundamental, em especial no período de guerras, para que desenvolvesse os direitos humanos e os direitos dos trabalhadores modernos, porque as situações que ocorreram na Alemanha geraram, como se diz, os direitos humanos da nova geração. Então, cada movimento grevista, apenas para exemplificar, foi uma oportunidade para mostrar para vocês o quão cada país identificou diferente a forma de lutar ou tentar reformular as formas como estavam postas. Vamos para a segunda? A segunda, a gente fala da greve de serviços essenciais, que é a questão importante, porque nessas greves você tem que tentar manter aquela organização da sociedade como um todo, uma vez que podem afetar inclusive a segurança nacional, uma greve de serviços essenciais mal colocada. Então, nós temos aqui o prazo. Letra A, 24 horas. Letra B, 48 horas. Letra C, 72 horas. Letra D, 96 horas. E a gente sabe, como já foi explicado no material, que a antecedência mínima é a letra C.
72 horas como prazo mínimo para informar o movimento grevista em caso de serviços essenciais. Vamos para a próxima? Essa aqui é importante. Como já fizemos aqui, na verdade, esse momento de aula, nós trouxemos inclusive essa reflexão. Qual é a punição para o empregado em caso de greve abusiva? A gente já viu que a falta injustificada, ela não é punição. A falta injustificada, ela é uma consequência comum da greve, porque se eu não trabalho, eu não recebo. Eu só não vou ser punido. A advertência é uma punição que sempre o empregador pode dar as punições menores. Só que a justa causa, que é a opção correta, ela sempre vai ser aplicada somente em hipóteses onde a lei determinar isso, que é na lei de greve e no artigo 482 da CLT. Então, no caso, uma greve abusiva, o empregado poderá ser demitido por justa causa. Lembrando que essa é a punição máxima, pois a empresa ela pode optar sim para punições mais brandas, dependendo da administração dela. Muito obrigado pela sua audiência e vamos à próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.